Atos capítulo 8, versos 26 a 40. Deixe sua Bíblia aberta aí, nesse texto. Nesses últimos meses, às vezes quase um ano, eu tenho acompanhado uma família, depois outra família aqui da igreja, que estava com um desejo no coração de entendendo a graça de Deus em ter nos adotado como filhos, também desejar manifestar essa mesma atitude de adotar pessoas que talvez não tivessem esperança futura e encontrassem numa família acolhimento, amor e direção espiritual. Acompanhei Jetinho e Bianca, nesse processo, da Larissa, está ali, uma moça muito bonita. Acompanhei também Bruno e Paloma, no desejo de poder adotar um filhinho, E no caso, eu conversei com o Bruno e pedi a ele que eu tomei conhecimento de um texto que ele havia escrito e havia sido impresso no boletim da igreja lá de Boa Viagem, e eu disse, aí é covardia, né? Ele é membro da nossa igreja, presbítero da nossa igreja, e não, faz isso não. Então eu pedi a permissão a ele para que ele colocasse no boletim, se você quiser dar uma olhadinha. Eu acho que vai ser muito edificante na sua vida e muito edificador. Edificante, muito desafiador, desculpem. Esse texto foi escrito por Bruno quando ele estava de volta para o Brasil, foi buscar e resgatar sua filhinha Helena lá em Serra Leoa, um país talvez onde a perspectiva de vida é muito baixa, violência, pobreza, miséria, e onde mães preferem doar seus filhos à adoção do que vê-los ser engolido pelo tráfico, pelo sequestro, pela miséria, pela prostituição. E o texto do Bruno, enquanto esperava o retorno para o Brasil, me chamou muito a atenção e eu gostaria de compartilhar com vocês e peço a Bruno licença para isso. Ele colocou aqui o ser adotado. Todos nós, como bons cristãos e reformados, sabemos desde cedo que fomos escolhidos, resgatados e adotados pelo Pai. Somos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo, do reino que está preparado para nós, segundo Romanos 8,17. Deus, através de sua infinita bondade, e sem nós nada merecermos, nos tirou das trevas, da escravidão do pecado, para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. Ele nos viu, nos amou de forma tão profunda, que enviou seu Filho, que sem ter cometido pecado nenhum, se fez sacrifício em nosso lugar. Isso nós sabemos e devemos louvar a Deus e bendizer o nome dEle em todo o tempo, por tamanha graça e misericórdia que nos foi alcançada. Neste pequeno texto, eu também gostaria de falar de um outro tipo de adoção, daquela de crianças e adolescentes que, por algum motivo de violência, abandono, foi disponibilizado para que alguma família pudesse amar, acolher e receber como filho. Na pequena experiência particular sobre adoção, participando de encontros de pretendentes, foi muito triste constatar que os cristãos verdadeiros, dispostos a adotar, são minoria. Foi triste imaginar que a criança que já veio de uma condição ruim de maus tratos físicos e psicológicos não terá sua vida resgatada por um lar cristão. Muitas vezes, do ponto de vista espiritual, a vida desta criança poderá tomar um rumo até pior. Gostaria muito que este assunto, adoção, fizesse parte da vida da igreja, que pessoas fossem despertadas e usadas por Deus para este fim. Oramos 5 anos pela nossa filhinha adotiva. E foi maravilhoso ver a mão de Deus direcionando todos os passos e como cada detalhe foi preparado para a glória do próprio nome dEle. Enquanto estou escrevendo esse texto, estou aguardando com minha esposa a nossa filha,
a hora de embarcar de volta, e nossa filha, a hora de embarcar de volta para casa. Nossa filha foi resgatada de uma condição miserável, num lugar onde a expectativa de vida é de 48 anos. Deus nos usou para salvar sua filha. Ele tem um propósito maravilhoso para a vida dela. E quanto a você que está lendo ou ouvindo, coloque esse assunto diante de Deus em oração. Deus pode estar querendo usar a sua vida para resgatar os seus escolhidos. Coloque-se à disposição. Quem sabe você também não foi chamado para esse fim. Bruno é presbítero da nossa igreja, esposo de Paloma, pai de Lucas, Letícia, Davi e agora Helena. Então, esse texto de Bruno me chamou muito a atenção e por isso eu pedi a ele a permissão para que a gente colocasse em nosso boletim. E eu gostaria de tomar esse texto que eu vou pregar hoje para falar de uma acolhida improvável aos olhos humanos e como Deus, na sua providência, resgata pessoas que não tinham uma esperança de ser acolhido. É sobre a vida daquele eunuco que foi alcançado pela graça de Deus quando veio a Jerusalém. E eu gostaria de falar sobre esse assunto com vocês nessa noite. Então, deixe sua Bíblia aberta aí em Atos capítulo 8, para que a gente possa caminhar juntos. Mas eu queria construir o contexto com vocês desse texto do verso 26 ao verso 40. Vamos entender o contexto onde o nosso texto está inserido. Começa com a morte de Estevão, no capítulo 7 de Atos. Você pode folhear sua Bíblia aí. Estevão, no capítulo 6, naquela escolha dos 7 diáconos para cuidar da distribuição de alimentos de forma igual e justa no meio da igreja, foi escolhido 7 homens, dentre eles Estevão, que o texto diz que era um homem cheio do Espírito Santo, um homem crente, um homem piedoso. Estevão é um homem que prega a palavra de Deus, tem ardor pelas coisas de Deus, e por causa da pregação do Evangelho, que alcança muitas vidas, ele é preso, por causa da perseguição das autoridades religiosas de Israel. Estevão se defende, dizendo que ele estava anunciando a Jesus, a quem a nação de Israel esperava. Lá no verso 54 do capítulo 7, Estevão, ao acabar de colocar e de responsabilizar o povo e a nação de Israel de ter crucificado Cristo, que lhe foi enviado como Messias, diz assim o verso 54, que ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele e, expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condene por este pecado. E depois que ele disse isso, morreu. E Saulo consentia na morte de Estevão. É aqui que desencadeia uma perseguição violenta contra os cristãos. Uma grande onda de perseguição vem contra o cristianismo. Veja o capítulo 8, verso de 1 a 3. Naquele dia, teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande lamento por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja
indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Então, a morte de Estevão desencadeou esse ódio e essa perseguição dos judeus contra os cristãos. Tudo isto não fugia ao controle de Deus. Ele usou essa onda de perseguição para espalhar os cristãos pelo mundo. E eles saíram pelo mundo afora. O texto diz que só os 12 ficaram ali em Jerusalém. O restante, daquele número que a gente vem falando para vocês, de 3.000, 5.000, e depois não se contava mais, foram todos espalhados pelas regiões da Judéia e de Samaria. Visto que a igreja não saiu para cumprir a ordem de Jesus de ir por todo mundo pregar o evangelho, Deus fez com que acontecesse na sua provisão essa perseguição para que eles se espalhassem e saíssem de fato pregando o evangelho, como era o propósito anunciado por Jesus a eles. Até nisso Deus estava no controle. O evangelho chegou a Samaria, verso 4 do capítulo 8 ao verso 8, vejam aí comigo. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. Esse Filipe, se você for observar na lista do capítulo 6, quando escolheram os 7 diáconos, estavam lá entre eles Estevão e Filipe. Eram diáconos da igreja. Estevão morreu. Filipe assume o posto de pregar o evangelho. E quando espalhados, ele vai a Samaria e prega o evangelho ali em Samaria, anunciando a Cristo ao povo dali. Veja o verso 6. As multidões, unânimes, davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia, pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Deus usou de forma muito poderosa a vida de Filipe, e muitas pessoas, multidões, atendiam ao evangelho de Cristo Jesus, e Deus operava esses sinais, como nós vimos já no domingo passado, fazendo com que fosse autenticada a mensagem do evangelho que estava sendo pregada. Lá muitas pessoas foram alcançadas pela graça de Deus. Isso chegou ao conhecimento dos apóstolos que ficaram em Jerusalém, e eles enviaram representantes até Samaria para ver o que estava acontecendo. Porque lembram, até então era uma igreja que achava que o evangelho era um privilégio somente dos judeus. E os samaritanos foram daquelas 10 tribos do norte no passado que se perderam e se misturaram com os gentios assírios. E os judeus não consideravam eles como da linhagem santa, se perderam. E até tinham preconceitos com os samaritanos. E não queriam. Agora o evangelho chega em Samaria e uma igreja forte surge ali. A notícia chega aos apóstolos ali em Jerusalém e eles mandam uma caravana, uma equipe de representação para ver o que estava acontecendo. E para dar autorização e andamento à igreja. Veja o verso 14 e 15 do capítulo 8. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Chegando ali, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. E Deus até retardou isso para que os apóstolos pudessem saber. Pedro vai dizer isso depois na casa de Cornélio, que como eles, judeus, foi dado aos samaritanos e depois aos gentios a mesma graça da salvação, o mesmo dom do Espírito que salvava o homem da sua condição. Filipe, o diácono, era um evangelista muito usado por Deus para levar a palavra do evangelho, e muitos vinham sendo salvos pelo seu intermédio, multidões atendendo unânimes à fé, pela instrumentalidade da vida de Filipe, esse diácono pregador do evangelho. Mas tudo isso foi interrompido após o aparecimento de um anjo, que lhe dá uma ordem. E aí nós chegamos no nosso texto, verso 26 ao verso 40. Acompanhe comigo a leitura desse texto. Um anjo do Senhor disse a Filipe: levanta-te e vá para o sul,
no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. E assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. É interessante isso, porque o homem estava lendo o profeta Isaías, ou seja, um pergaminho em hebraico. Ele era um africano da Etiópia, que veio a Jerusalém para adorar o Deus dos judeus, e agora estava voltando com a sua caravana, com a sua carruagem. Era um homem importante, alto oficial da rainha da Etiópia, superintendente de todo o seu tesouro, estava aqui regressando. O que um africano da Etiópia atravessa 4 países, ou melhor, 3 países saindo do seu? Eu queria chamar a sua atenção para alguns detalhes aqui importantes. Quando o Espírito Santo mandou que Filipe saísse de Cesareia e fosse a Gaza, de Jerusalém até Gaza são 130 quilômetros. A tal faixa de Gaza que você ouve tanto falar hoje. É a entrada do Egito, um estreito que passa ali da Palestina para o Egito. É um caminho deserto, árido, difícil, 130 quilômetros, e ele vai de Jerusalém a Gaza. Recife e Caruaru, só para a gente ter uma ideia de distância. Mas ele não ia de carro. Estava indo a pé, ou então de algum animal de carga. Gaza é uma antiga região que habitava os filisteus. A distância entre Jerusalém e a Etiópia é de 4.228 quilômetros. Só para você ter uma ideia de distância, se você sair de Natal e ir a Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, de Natal a Porto Alegre, você vai rodar 3.990 quilômetros. Ou seja, 300 quilômetros a mais você chegava lá, de Jerusalém à Etiópia. Esse homem pegou uma caravana e andou 4.228 quilômetros para vir adorar o Deus de Israel. Provavelmente na festa de Pentecostes. Estava de volta para a sua cidade, para o seu país. E Deus interrompe o ministério profícuo de Filipe, trazendo multidões de pessoas a Cristo, para que ele saia dali e vá para um lugar deserto, porque Deus, na sua provisão, queria alcançar um homem. Se você for olhar onde está localizada a Etiópia, no nordeste da África, naquele chifre da África, você tem que atravessar 3 países para chegar em Israel: a Eritreia, o Sudão e o Egito. E esse homem veio para querer adorar o Deus dos judeus. Mais do que isso, esse homem, acho que dedicou tempo da sua vida para aprender a língua dos hebreus, para poder ter acesso à escritura do Antigo Testamento. Não somente isso, esse homem deve ter dispendiado um dinheiro para contratar escribas, para lhe fazer cópia das escrituras do Antigo Testamento. Pelo menos ele tinha um rolo do profeta Isaías. E é isso que chama a atenção de Filipe. Ele vem lendo em voz alta, de forma litúrgica, como de costume, na sua carruagem. E o texto diz exatamente isso. O Espírito Santo disse: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. E ele, correndo para lá, ouviu o homem que estava lendo o profeta Isaías. E aí ele faz uma pergunta assim, meio de surpreendido com aquilo.
como é que um africano domina a língua hebraica, tem um rolo do profeta Isaías, que era uma coisa rara, só os sacerdotes tinham isso. Esse homem tem um rolo do profeta Isaías, está lendo em hebraico, lendo liturgicamente em voz alta. E Filipe então pergunta a ele, você está entendendo o que você lê? E ele responde, como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta, Isaías capítulo 53, verso 6, verso 7 e verso 8. Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosquiador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência, porque a vida dele é tirada da terra? Então o eunuco disse a Filipe, peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de alguma outra pessoa? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse, eis aqui água, o que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu, é lícito, se você crê de todo o coração. Então ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e o eunuco não o viu mais, e este foi seguindo o seu caminho cheio de alegria. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto, e seguindo viagem evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Esse é o texto que eu gostaria de concentrar a minha atenção com vocês, para nós buscarmos compreensão da vontade e da palavra de Deus para as nossas vidas nessa noite. Vocês já observam que eu sou meio apaixonado pelo livro de Atos, né? Eu venho pregando no livro de Atos. É um livro muito rico, que fala do desenvolvimento da igreja cristã após a morte e a ressurreição de Jesus. Fala de como o evangelho se espalhou pelo mundo daquela época. É um livro que cobre 30 anos de história, desde a crucificação e a ressurreição de Jesus, ano 33 aproximadamente, até o ano 64, quando Paulo é levado preso a Roma, na sua primeira prisão, até o ano 62, 63, por aí. O livro narra esse período e como a igreja se espalhou e alcançou todo o mundo daquela época, o mundo conhecido, o mundo civilizado, o mundo debaixo do domínio do Império Romano. Em 30 anos, esse mundo foi alcançado pelos discípulos que saíram pelo mundo anunciando a mensagem de Jesus, estabelecendo igrejas, fazendo discípulos, alcançando multidões. Por isso eu sou tão apaixonado por ele, porque ele impregna na nossa alma a missão da igreja, fala de transformações de vida, né? A gente já viu aqui famílias inteiras sendo alcançadas, vidas sendo transformadas, pessoas sendo resgatadas. Cornélio, aquele gentio, que temia Deus, mas não conhecia a Jesus, e o Senhor usa Pedro para ir lá pregar o evangelho para a família de Cornélio, e toda a família é batizada. Lídia, uma vendedora de púrpura que estava à beira do rio, e ali ouviu a mensagem do evangelho, Deus lhe abriu o coração para entender as coisas do evangelho, e aquela mulher foi alcançada com toda a sua casa. A gente viu sobre o agente penitenciário, o carcereiro de Filipos, né, que foi alcançado de forma tão tremenda, pela graça de Deus, fazendo aquela pergunta, né, aos apóstolos, há algo que eu possa fazer para que seja salvo? E a resposta do apóstolo Paulo e de Silas é: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, tu e tua família. Aquele homem havia passado por uma experiência terrível. Os presos que lhe fora confiado
enquanto eu estava dormindo na madrugada, houve um abalo na prisão e as cadeias se romperam. E quando ele entra, percebe que estava tudo aberto e tentou se suicidar. O suicídio era tentar proteger a sua família, porque uma vez que um homem tinha a responsabilidade de guardar prisioneiros romanos, e se esses prisioneiros fugissem na sua guarda, esse homem era morto, condenado, e sua família marginalizada e escorraçada. Aquele homem, é a única explicação para isso, ele tenta se matar para não passar por esse vexame e nem colocar sua família numa situação de risco. Se ele morresse, a interpretação seria que os presos o mataram na fuga, e a sua família seria protegida pelo governo romano e sustentada pelo governo romano, porque aquele homem morreu em serviço, defendendo o governo. Talvez era essa a intenção do seu coração. Mas aí o apóstolo Paulo e Silas interpõem e digam: não faça nenhum mal a você, ninguém fugiu, está todo mundo aqui. E aquele homem impactado, trêmulo, cai aos pés dos apóstolos e faz essa pergunta: há algo que eu possa fazer para ser salvo? E a resposta do apóstolo Paulo é: crê no Senhor e será salvo tu e tua casa. É interessante essas colocações, porque aquele homem estava querendo se matar para poupar a sua família. E a resposta de Paulo é: Deus alcança a sua vida e alcança a sua casa, a sua família. E aquele homem rende-se a Jesus, leva os apóstolos à sua casa. É apaixonante o livro de Atos. E é apaixonante a história desse eunuco, que nem nome tem. Não aparece o nome dele aqui no texto. Talvez a coisa foi tão rápida, né, que Filipe talvez nem pensou no nome do homem, ou Lucas, na investigação que fez, na acurada investigação que fez para escrever tanto o seu evangelho como o livro de Atos, né, não encontrou a informação do nome desse homem. Só sabia que ele era uma pessoa importante, alto oficial da Etiópia, superintendente de todo o tesouro nacional. É interessante o texto. Mas a pergunta desse homem é lícito a mim ser batizado? Há algum impedimento para que eu receba o sinal da aliança de Deus na minha vida? E você vai entender a razão da pergunta desse homem quando a gente compreender melhor o texto. Mas eu gostaria então de chamar a sua atenção para 3 coisas aqui nesse texto que me saltam aos olhos. Olhando para Deus, olhando para a sua providência, para a sua misericórdia, a gente encontra nesse texto que Deus tem os seus próprios planos. Encontramos também que nesses planos Deus tem seus próprios propósitos. E percebemos que nos propósitos de Deus, Deus realiza coisas improváveis aos olhos humanos. E é essa graça tremenda que nos salta aos olhos. Em primeiro lugar, Deus e seus planos. A igreja ia tão bem ali em Jerusalém. Multidão de pessoas se convertendo a Cristo. Eu fico imaginando aquela igreja com uns 3.000, 5.000, milhares de pessoas, louvando a Deus, adorando o Senhor. Mas estava tão gostoso que eles esqueceram de que o fim da igreja não era aquilo. Deus queria que ele usasse a igreja para alcançar outras vidas, cumprindo a promessa feita a Abraão. Abraão, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Não é somente as famílias dos judeus, são todas as famílias da terra. Por isso vão e façam discípulos, a começar de Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E a igreja não foi. Estava tão bom. Devia ter um pastor Luciano lá no louvor com a equipe dele, tão gostoso. Está tão bom aqui, Senhor. Deixa a gente aqui ficar adorando e louvando. E Deus disse: não, são esses os meus planos. E a sua salvação, meu irmão, não é um fim em si mesmo. Deus te resgata para usar a tua vida, para resgatar outras vidas. Deus tem seus próprios planos. O profeta Isaías diz que Deus diz ao povo de Israel: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os meus caminhos
não são os vossos caminhos. O anjo chega para Filipe, um homem sendo usado por Deus, abençoado por Deus, milhares de pessoas se converteram a Cristo, e diz: Filipe, sai daí e vai para o deserto de Gaza. Se disponha e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. O caminho é deserto, ou seja, não tem uma alma viva lá, não tem um pé de gente. Eu acho que Filipe pensa no seu coração: rapaz, eu estou sendo usado por Deus aqui, Deus tem me abençoado, vidas têm sido alcançadas, e Deus me tira daqui, me coloca no deserto, onde não tem um pé de gente. Eu vou pregar a quem lá? O que é que eu vou fazer no deserto? Mas Deus está me dizendo para ir. Eu sei que os caminhos de Deus não são os meus caminhos, que os pensamentos de Deus não são os meus pensamentos. E ele foi. De onde Deus tira aquele homem e para onde Deus manda aquele homem? É irracional para a gente. Sai de uma situação de grandes resultados para o reino, para uma região com quase ninguém. Mas Deus faz, e Deus sabe o que faz, e como faz. Então Deus tem os seus próprios planos, e hoje pela manhã nós vimos o pastor Augusto tocar num ponto muito importante, da providência de Deus em realizar todas as coisas. Ele tem controle da história, Ele tem controle da minha vida, Ele tem controle da sua vida, e Ele faz com que todas as coisas aconteçam para um propósito dEle. Isso nos leva a uma segunda coisa que o texto destaca: nos seus planos, que muitas vezes sobre nossa vida. Mas eu queria que você soubesse uma coisa nessa noite: que Deus tem controle e governo de todas as coisas, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e que a gente precisa aprender a viver pela fé, confiando que os planos de Deus são mais elevados e excelentes do que os meus planos, que nós temos uma visão limitada, míope, pequena. Deus vê tudo e estabelece um propósito proveitoso e bom. Um homem, um etíope, estava ali naquele deserto. Um homem vale por um país inteiro. Quem era aquele homem? Aquele homem, diz o texto, que era um eunuco. Primeira coisa. O que é um eunuco? Um eunuco é uma pessoa que serve geralmente nos palácios das autoridades, dos reis, e eles são emasculados, eles são castrados, para não oferecer nenhum perigo às princesas ou à rainha. É um escravo que foi preparado, bem educado, em todas a cultura e a arte, serve ao palácio, mas só que ele é um mutilado. E a primeira coisa que Lucas descreve acerca desse etíope é isso: ele é um eunuco. E ele não destaca isso aleatoriamente, você vai entender isso no final. Ele é um eunuco. Ele é um alto oficial de Candace, a rainha dos etíopes. Ele é um superintendente de todo o tesouro da rainha da Etiópia. E ele era um adorador do Deus de Israel. Isso é curioso, né? Mas a gente se reporta, talvez, à influência de Salomão, quando todas as nações daquela época admiravam Israel por causa da sabedoria de Salomão. E a sabedoria de Salomão glorificou o nome de Deus a ponto de virem reis e rainhas de outros países para conhecer o Deus de Israel e o Deus de Salomão. A gente olha aqueles magos que atravessam todo o deserto da Mesopotâmia para vir ver o Messias de Israel, o rei de Israel. Porque eles estudaram uma profecia que chegou para eles, certamente também por Salomão, na rainha de Sabá. E eles ansiavam ver a promessa de Deus ser cumprida. Certamente esse africano, o etíope, juntamente com sua rainha, tinham temor ao Deus de Israel. E por isso aquele homem vinha adorar em Israel e atravessava
3 países, na maioria deserta, enfrentando perigos para adorar em Jerusalém, e ele estava agora de regresso ao seu país. Era esse o homem, pessoa importante, figura importante, mas com um detalhe que Lucas destaca aqui em primeiro lugar: era uma pessoa mutilada. E a gente vai guardar isso para você entender depois. Ele tanto adorava o Deus de Israel, como eu já destaquei aqui com vocês, que ele tinha em sua posse textos do Antigo Testamento, dos profetas, no caso, Isaías. E que ele gostava tanto desse Deus de Israel, que se debruçou para aprender o hebraico. Uma língua difícil e complicada, não sei se você já teve a curiosidade de ter acesso ao hebraico. É uma língua só de consoantes, sem nenhuma vogais, não é? E eu, quando comecei a lidar com o hebraico, quando cheguei no seminário, eu dizia: rapaz, isso aqui foi o seguinte, foi uma galinha que pisou na lata de tinta preta e saiu por aí e inventou-se o hebraico, né? Porque é uma língua desenhada, difícil. Se escreve do contrário do que você está acostumado a escrever, que nós escrevemos da esquerda para a direita, né, no nosso. Eles não, eles escrevem da direita para a esquerda. Quando você vê lá no Muro das Lamentações, aqueles judeuzinhos fazendo assim, é que eles estão lendo o texto em hebraico. Eles estão lendo daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. É de fato algo difícil. E aquele homem se debruçou para entender, porque ele tinha sede de conhecer Deus, de conhecer a sua palavra, a sua revelação. E a gente percebe que Deus tem um propósito para alcançar um país. Por isso ele tira Filipe, de onde Filipe estava sendo abençoado, humanamente falando, para ir para um deserto alcançar uma única pessoa, um só homem. Porque em alcançando aquele homem, ele alcança o país. Nós percebemos que Deus tem seus planos, que dentro desses planos de Deus, Deus tem os seus próprios propósitos, que são muito mais elevados do que os nossos propósitos. E a gente percebe que esse Deus é um Deus do improvável aos olhos humanos. A conversão daquele homem era algo improvável aos olhos da religião da época. Diz no decorrer que ele era uma pessoa inteligente, a gente percebe isso, que não só se debruça para aprender uma língua diferente, uma cultura diferente. Ele lê liturgicamente o texto em voz alta, surpreende Filipe. É um quadro estranho para Filipe, um africano, de pele negra, numa pompa de uma carruagem, lendo o profeta Isaías. Os judeus eram tremendamente bairristas, e eles achavam que a salvação era única e exclusivamente para eles. É uma visão completamente estranha para Filipe, aquilo ali. Como é que um africano, que mora a mais de 4.000 quilômetros de Israel, vem a Jerusalém adorar o Deus de Israel, conhece o hebraico, lê fluentemente o profeta Isaías? E a pergunta de Filipe é uma pergunta de alguém surpreendido. Você consegue compreender o que está lendo? E a resposta daquele homem e o diálogo que ele desenvolve é de uma pessoa inteligente, culta, que sabe fazer as perguntas hermenêuticas certas ao texto para poder encontrar a compreensão do texto. Ele responde: como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se ao seu lado. E a passagem que ele vinha lendo era essa do profeta Isaías: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosquiador, ele não abriu a boca, ele não berrou, ele não reclamou. Na sua humilhação, e aqui o texto está falando da crucificação de Cristo, né? Do seu julgamento injusto, como Pilatos havia dito, que eu não encontro nesse homem nenhum pecado para a morte, né? Na sua humilhação lhe negaram justiça. Por quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada, é rompida da terra. A ideia é da forma injusta. Então o eunuco
faz essas perguntas a Filipe, são perguntas hermenêuticas, né? Quando a gente orienta a pessoa a estudar a Bíblia, a ler texto, a gente diz, olha, faça essas perguntas ao texto sempre para você entendê-lo. Quando isso aconteceu? Quem estava presente? Né? Para quem foi escrito? Quem são os personagens do texto? Para você procurar compreender o que você está lendo, para chegar à interpretação, à lição, o sentido original que o Espírito Santo deu ao autor humano. Então, faça as perguntas certas ao texto e você vai chegar na compreensão e no sentido do autor. E ele faz as perguntas aqui. Peço que você me explique, diz o verso 34, a quem se refere o profeta? Quem é esse que foi levado como ovelha ao matadouro? Que como um cordeiro mudo diante do seu tosquiador, ele não abriu a boca. Quem é esse que lhe negaram justiça na sua humilhação? Quem é esse que teve a sua vida tirada da terra, sem que ele pudesse ter descendência? Ele fala de si mesmo? O profeta fala de si? Ou é de alguma outra pessoa? Então Filipe explicou, e começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Anunciou-lhe o Evangelho da graça. O texto, no verso 36, nos diz que, enquanto isso acontecia, enquanto Filipe ia expondo para ele o Evangelho de Cristo, enquanto a caravana avançava no caminho da Gaza para chegar no deserto do Egito, seguindo eles caminham fora, diz o texto, seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. E é interessante, Gaza é uma região deserta, mas que ainda tem alguns oásis, é o último lugar onde eles podem se abastecer de água, porque daqui por diante eles vão entrar no deserto, e aí eles não vão encontrar mais água. Então, chegaram numa fonte, num oásis, onde havia ali água, e o eunuco faz então essa pergunta a Filipe, né? Eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? E veja, aqui ele já tinha a compreensão do Evangelho da graça de Jesus, ele já tinha a compreensão de que todo aquele que crê em Jesus deveria receber o batismo como selo da aliança, feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o desejo do coração dele é ter esse selo da aliança em sua vida. O que impede que seja eu batizado? É importante aqui você entender agora, a gente voltar para a questão do eunuco, para você entender qual a razão da pergunta dele. Ele era um crente no Deus de Israel, mas ele não era um prosélito. Vocês já ouviram essa palavra, né? Prosélito é qualquer gentio que, convertido à fé judaica, né, ele é circuncidado com o sinal da aliança e ele passa a ser um judeu prosélito, né? Ou seja, ele não é um judeu de nascença, mas é um judeu convertido, é um gentio convertido ao judaísmo, que, como filho de Abraão, recebe o sinal da aliança. Mas esse homem não era um prosélito, ele era impedido pelo costume da lei, porque ele era alguém mutilado, e ele não poderia ser circuncidado. Então, o que ele está dizendo é, eu sou alguém que crê no Deus de Israel, eu venho aqui, de épocas em épocas, atravesso 4.228 quilômetros para chegar em Jerusalém, para adorar esse Deus. Eu tenho sede por Ele. Eu me dediquei a aprender a língua de vocês, para ler as Escrituras, a revelação desse Deus. Mas eu sou impedido de receber o selo da aliança desse Deus, porque eu sou um eunuco, mutilado. E segundo a lei, eu não posso. É interessante que o profeta Isaías, no capítulo 55, ele fala que Deus quebrará essa impossibilidade, recebendo na sua graça até os eunucos. Esse é o Deus do improvável. Aquela era uma conversão improvável. Aquele homem ouviu o Evangelho da graça por boca de Filipe. E a surpresa dele,
é essa: há algum impedimento? Porque judeu eu não posso ser. Eu posso ser um cristão? Eu posso ser um seguidor de Cristo? Eu posso ter em mim a identificação com Cristo? Eu posso receber em mim o selo dessa aliança? Essa é a pergunta do eunuco. O fato de eu ser um eunuco, mutilado, castrado, me impede de ser aceito pela graça de Deus? Porque esse homem vivia com esse peso. Ele amava o Deus de Israel. Ele adorava o Deus de Israel. Ele desprendeu a sua vida para conhecer melhor esse Deus. Mas lhe era impedido de receber a chancela de que ele era de fato um adorador de Deus. E a pergunta dele é uma pergunta de uma angústia de coração, de alguém que não tinha essa possibilidade. Revela uma frustração na pergunta dele. Eu conheço a Deus, eu creio em Deus, mas eu não posso receber o selo da aliança. Me é impedido isso. Na proposta que você acabou de me apresentar, do Evangelho da Graça de Jesus, eu posso ser batizado? Eis aqui água. E a resposta de Filipe é libertadora. Esse é o Evangelho da Graça. Esse é o Deus do improvável. Esse é o Deus que quebra todos os padrões da religiosidade humana, que acolhe, que recebe na graça todo tipo de pessoa que, arrependido, chega a Ele. Independente do seu passado, independente dos seus pecados, foram pagos naquela cruz, resgatados naquela cruz. Não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa é a mensagem libertadora que chega ao coração daquele homem. Eis aqui água. Há alguma coisa que que impeça de eu receber o batismo? E a resposta de Filipe é lícito. Você pode sim. Só tem uma coisa que impede você de ser batizado, é se você não crê de coração. Não é o fato do que você fez, de onde você veio, de qual é a sua condição. Só uma coisa te impede, se você não crê de todo o coração. Ele era impedido, e agora ele tem essa graça. A resposta de Filipe é Romanos, é Paulo. No capítulo 10 de Romanos, no verso 9 ao verso 13. O Evangelho é maravilhoso, o Evangelho é libertador, o Evangelho tira o homem das costas do homem de todo o peso. Paulo diz aos Romanos, lá no capítulo 10, no verso 9, se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será envergonhado. Aquele homem era envergonhado na religião judaica. Ele cria no Deus de Israel, mas lhe era negado o selo da aliança. E ele carregava a vida dele todo esse peso. Né? O meu passado me condena. Né? Eu não posso receber o selo da aliança. Isso me lembra que eu sou uma pessoa mutilada. E a palavra de Deus diz que todo aquele que nele crê não será envergonhado. O meu passado foi apagado, foi pago. Eu não posso permitir que o meu passado me envergonhe. Cristo morreu naquela cruz pelo meu passado, pelas minhas culpas, pelos meus pecados. Foram pagos. O escrito de dívida que era contra mim foi cravado naquela cruz. Já não há mais nenhuma condenação. Ele me livrou da culpa do meu pecado. Eu não tenho que carregar isso mais. Cristo carregou isso por mim. Eu não sei se aquele homem, porque muitas pessoas, Jesus certa vez falou acerca do casamento, quando as pessoas dizem, se essa é a regra do casamento, é melhor que o homem não case. Jesus diz, olha, nem todo mundo tem esse dom. Algumas pessoas nasceram eunucos, ou com alguma deformidade sexual. Outras pessoas, os homens lhe fizeram eunucos. Né?
e outros a si mesmos se fizeram eunucos por causa do Evangelho. Ou seja, não casaram. Eu não sei se muitos reis do passado pegavam homens de trejeitos efeminados para fazer dessas pessoas eunucos. Eu não sei o passado desse homem, mas sei que o passado dele não mais o envergonhava, por causa da graça do Evangelho. Paulo escreve aos Coríntios, dizendo que nenhum ladrão, adúltero, efeminado, sodomita herdará o reino dos céus. Tais fostes alguns de vós, ó Coríntios. Mas vocês foram lavados, mas vocês foram perdoados, mas vocês foram santificados no sangue de Jesus. Não importa o meu passado. Foi cravado naquela cruz, foi pago naquela cruz, não há mais nenhum escrito de dívida contra mim. É essa mensagem libertadora que alcança o coração daquele homem, quando ele ouve de Filipe: é lícito, claro que é permitido, só basta que você creia em Cristo, em Jesus, e crer em Jesus significa isso que Paulo está dizendo. Se com a boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Pois a Escritura diz que todo aquele que nele crê não será envergonhado. Porque não há distinção para Deus entre judeus e gregos. Não há distinção para Deus de pessoas. Jesus disse: eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Ele é Senhor de todos, rico para com todos os que invocam o seu nome, diz Paulo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa é a mensagem libertadora que alcança o coração daquele homem. Essa é a razão pelo qual Deus tirou Filipe lá de Samaria, tendo um ministério profícuo e abençoado. Sai daí e vai para o deserto. Tem lá um deserto, um homem, um etíope. É ele que eu quero. Eu quero alcançar aquele homem com a graça do Evangelho, a graça libertadora do Evangelho. Vai lá e resgata aquele africano da sua condição de culpa, de vergonha, para que aquele homem saiba o que é a graça de Deus. E a resposta dele é imediata. Ele não titubeia. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E nessa sua declaração de fé, nessa sua profissão de fé, implica exatamente isso. Eu creio na obra de Cristo, na suficiência da obra dele, que ele morreu pelos meus pecados. E que por causa dele eu tenho livre acesso à presença de Deus. Eu creio nisso. Então, depois da sua declaração de fé, mandou parar a carruagem, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Talvez foi a coisa mais esperada, com expectativa no coração daquele homem, ser aceito, ser acolhido, ser adotado na família de Deus, receber o selo da aliança de Deus. Acontece algo também tremendo depois daquilo ali. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e o eunuco não o viu mais. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo e de alegria no coração, porque foi alcançado pela graça de Deus. Filipe foi visto outra vez lá em Azoto, e seguindo viagem, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Lá em Cesareia, Filipe se instalou, casou, teve 4 filhas, Você abre lá em Atos capítulo 21, verso 8, você vai ver. O pessoal chega lá em Cesareia e vão para a casa de Filipe. Coisa interessante, como o livro é completo, como Lucas é uma pessoa antenada nesses detalhes, como uma mente helênica, grega, Diz lá o capítulo 21, no verso 8, que no dia seguinte partimos e fomos para Cesareia. E entramos na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7 que foram eleitos lá em Atos 6. Ficamos com ele. Coisa boa a gente saber que Deus pode usar a nossa vida para trazer libertação à vida de outras pessoas. Coisa boa a gente saber que o mesmo Deus que nos acolhe e nos adota como filho, quer também usar a nossa vida para sermos pais espirituais de outras pessoas.
Eu posso receber o selo da aliança? Sim, você pode. Claro que você pode. Que resposta maravilhosa. A graça do Evangelho acolhe toda e qualquer pessoa. Sua única condição é que você creia no sacrifício de Jesus. Eu chego aqui a algumas aplicações práticas para a nossa vida, meus irmãos. A primeira delas é essa, né? Eu e você, a gente precisa aprender a confiar na providência de Deus. Deus, na sua providência, Ele controla todas as coisas para um fim proveitoso. Deus tem um propósito em tudo. Nada acontece nesse mundo por acaso. Deus levará todas as coisas a um fim proveitoso. Não importa o que a gente esteja vivendo agora, de ruim ou de estranho, que a gente não consiga compreender. Dá para confiar em Deus e descansar o nosso coração nele, porque Ele é um Deus que tem controle absoluto sobre todas as coisas. Seu propósito é redentivo. Isso inclui a minha vida e a sua vida. Deus nos alcançou na sua providência. Cada um de nós tem uma história diferente. Mas Ele, na sua graça e misericórdia, nos alcançou. E não somente isso, Ele nos alcançou com o propósito de usar a minha vida e a sua vida para alcançar outras pessoas também. Que nós não sejamos como a igreja lá em Jerusalém, que se acomodou com o bom e com o belo, e se esqueceu de que Deus havia nos resgatado com o propósito de nos usar para a glória do seu nome e para o resgate de outras vidas. Isaías capítulo 55, versículo 8. Aprenda isso. Os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos, diz o Senhor, os vossos caminhos não são os meus caminhos. Deus tem os seus próprios caminhos. Confiemos nos caminhos de Deus. A sua vontade é boa, perfeita e agradável. Experimente isso em sua vida e você vai encontrar descanso. Saiba que sua visão, ou sua compreensão, ou sua expectativa de vida é limitada, é míope, diante de um Deus que conhece todas as coisas, que é o Senhor da história, que está acima de todas as coisas. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Por isso eu preciso confiar na sua providência. Por isso eu preciso descansar no fato de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu preciso descansar nisso e entregar minha vida a esse Deus maravilhoso. E se você que se encontra aqui nessa noite carrega culpas e vergonhas do passado, eu queria dizer para você que o Evangelho da Graça tira isso de sua vida. Jesus certa vez falou isso para as pessoas que lhe ouviam: venham a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu aliviarei vocês. Não carreguem mais esse jugo, tomem o meu jugo, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Sabe, a culpa que você carrega ou a vergonha que você traz, Ele já tomou sobre si e já encravou naquela cruz. Não permita que o diabo ou que o seu passado lhe incomode ou lhe envergonhe. Aquele homem voltou para sua casa, para sua terra, transformado, aliviado, cheio de júbilo e de alegria, porque a sua vergonha ficou para trás. Eu sou aceito por Deus, sou acolhido por Deus. Esse é o Evangelho de Cristo Jesus. Onde o pecado abundou, a graça de Deus superabundou. Essa graça maravilhosa que restaura, que restabelece, que dá esperança, que tira a gente da miséria e coloca no reino de Deus, adotado na família de Deus, como filho, co-herdeiro com Cristo Jesus. Louvado seja Deus por isso, e que Ele possa trazer essa palavra de conforto, descanso a cada coração aqui presente. Eu queria orar com você nesse momento agora, convidá-lo a baixar sua cabeça, a falar com o nosso Deus.
Pai querido, Deus de amor e misericórdia, Teus planos, ó Senhor Deus, são perfeitos. Teus propósitos redentivos eternos. Tua graça age nos improváveis da vida. E nós louvamos a Deus por Tua misericórdia e Teu favor para com pecadores como nós. Ó meu Deus, temos pleno reconhecimento da nossa miserabilidade, de quão sem esperança nós vivíamos na vida, e de como essa graça maravilhosa de Jesus, esse Teu amor insondável, agiu em nosso favor e nos buscou no nosso lugar de miséria e nos trouxe à Tua presença, ao reino da Tua luz. Obrigado porque antes éramos estrangeiros e peregrinos, perdidos no mundo, e nós fomos alcançados, atraídos pelo Teu favor, redimidos pelo Teu sangue, justificados pela Tua obra, Jesus. E fomos regenerados, fomos feitos novas criaturas, fomos transformados em Teus filhos, adotados na família de Deus. Louvado seja o Teu nome por isso. Hoje temos um lugar de acolhimento na Tua presença. Hoje temos o selo do Teu Espírito no nosso coração. Hoje somos herdeiros da mesma graça de vida que Cristo Jesus nos concede. Louvado seja o Teu nome por isso, Pai. Faz com que essas verdades sejam seladas no nosso coração nessa noite, e que a gente viva, Senhor Deus, com um coração agradecido, vivendo a nossa vida para a Tua honra e glória, expressando o bom perfume de Cristo Jesus, sendo instrumento dessa graça para alcançar outras vidas, ó Senhor. Muito obrigado, Cristo, muito obrigado, Jesus, por ter dado a Tua vida por nós, por ter sofrido a nossa culpa, levado a nossa condenação, tendo sido moído pelos nossos pecados, esmagado por nossas iniquidades, e que hoje o castigo que Te esmagou nos traz paz ao coração. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Recebe a nossa vida em Tua presença. Tenha misericórdia de nós, ó Senhor. Faz da nossa vida uma bênção para a vida de outras pessoas. É o que nós Te pedimos. Tira de nós, ó Senhor Deus, de forma definitiva, qualquer sombra do passado, qualquer culpa que nos envergonhe, que a gente possa, Senhor Deus, viver a nova vida que nos está proposta em Cristo Jesus. É o que nós Te pedimos em oração, com o coração agradecido, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém, Pai amado, amém.